Vídeo polêmico hoje, hein? Como o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou seu propósito de vida. Há quem concorde, há quem não discorde. E você? Essa é uma nova série que eu tô fazendo, onde eu vou trazer pra vocês qual foi a trajetória e o caminho de certa pessoa e como ela conseguiu encontrar o seu propósito de vida. Isso faz parte de um projeto de Skill Core que eu tô fazendo, que eu também vou trazer pro perfil já já. Vamos pro vídeo. Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente o Lula, é uma das figuras públicas mais marcantes da história do Brasil. Isso é fato. Nascido no sertão de Pernambuco, uma família extremamente humilde, ele passou muita dificuldade com a pobreza da sua família. E nessas dificuldades da vida, ele pegou e migrou para São Paulo. E essa trajetória, desde as adversidades da infância até o mais alto cargo da política brasileira, moldou o seu propósito, que o guiou ele ao longo dessa vida. Defender os direitos dos trabalhadores e lutar por justiça social. Olha bem, antes dele se tornar presidente do Brasil, Lula começou sua vida profissional como operário metalúrgico em São Bernardo do Campo, um dos grandes polos industriais do país. Foi nesse ambiente de trabalho que despertou ele para a política, engajando nos movimentos sociais, emergindo como uma voz poderosa de defesa aos trabalhadores. Ele liderou greves importantes durante a ditadura militar e enfrentou algumas repressões e prisões, sabe? Mas consolidando sua posição aí como uma liderança de classe. Foi a partir dessa luta sindical que Lula ele construiu o alicerce que viria a ser a sua carreira política, que dura até hoje. Em 1980, ele ajudou a fundar o PT, um partido com a agenda voltada para os direitos dos trabalhadores, a redução de desigualdade social e ampliação do acesso a serviços públicos de qualidade, com a narrativa de que conectava a sua experiência à vida com as necessidades e aspirações da classe trabalhadora. Lula rapidamente ganhou popularidade entre as massas. Apesar de fracassar em 3 tentativas anteriores de se eleger a presidente, em 2002, Lula finalmente chegou à presidência. E ele conseguiu se eleger com uma promessa de governo voltado para a inclusão social, crescimento econômico e distribuição de riqueza. O propósito de Lula sempre foi concentrado em dar voz e oportunidades aos mais pobres, algo que ele frequentemente conecta com a sua própria história de vida. Ele se tornou um símbolo de esperança para milhões de brasileiros que viam nele a possibilidade de ascensão social e melhora de vida. Para Lula, governar o Brasil significa incluir as pessoas que sempre estiveram à margem promovendo política, desenvolvimento social, econômico, que refletiam seu compromisso com os mais vulneráveis. No entanto, sua trajetória também foi marcada por controvérsias. Em 2017, Lula foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro em um dos processos que dividiu o país. Apesar de ter sido preso e passou 580 dias na cadeia, ele sempre se declarou inocente, alegando que foi vítima de uma perseguição política. E em 2021, as condenações foram anuladas, permitindo que o candidato conseguisse voltar ao cenário político. Com seu retorno à política, Lula foi novamente eleito presidente em 2022, com a promessa de resgatar as políticas e inclusões sociais e reconstruir o Brasil após a pandemia de Covid de 2019 e restaurar a democracia brasileira. Seu discurso continuou o mesmo, em combater a desigualdade social. Apesar de mais de 10 anos no poder, ainda não conseguiu um grande progresso na sua principal promessa. O propósito de vida de Lula está profundamente enraizado na luta por justiça e igualdade social. Isso tem tudo a ver com o que ele passou na infância. Fome, desigualdade, luta, trabalhava demais, achava que ganhava pouco, então tudo isso foi dando skills para ele, habilidades, e isso foi moldando a sua mente, e ele pegou todo esse skill core, esse grande arsenal de habilidades, e montou o seu próprio propósito de entrar na política e procurar uma igualdade social. Lembrando que a igualdade social, ela é relativa. Se você pode olhar do aspecto mais alto, de igualar as pessoas do mais alto, ou igualar as pessoas do mais baixo, que é bem mais fácil. E mais eventos você acredita que ajudaram Lula a encontrar o seu propósito de vida? Escreve aqui nos comentários.